Se você tem uma plantinha, uma Phalaenopsis principalmente, que tá debilitada, tá feinha, deixa eu focar aqui direitinho para vocês verem, ó. E você não sabe como salvar essa orquídea, igual eu falei para vocês. Vocês vão estar utilizando hoje, né, nesse vídeo, nessa técnica que eu vou mostrar para vocês, uma garrafa de plástico, não pode ser muito grande, tá bom? Essas garrafas aí normais mesmo, tem que ser a menor possível para que a planta consiga se desenvolver bem. Vocês vão estar utilizando também carvão, tá? Esse carvão normal de churrasco, desde que ele não seja usado. Não pode ser carvão usado, porque senão não funciona, tá? Tem que ser novo. Comprou, pega ele, quebra ele em pedaços menores, passa uma água para tirar aquele pó e não ficar sujando muito a mão, e tá perfeito. Vocês podem seguir aí as etapas que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que ver é se a planta ainda tem salvação, né? Porque se ela já tiver secado e apodrecido tudo, não vai ter como ela se desenvolver de novo. Então vocês têm que observar, por mais que ela não tenha raiz nenhuma, tem que observar se esse pezinho dela aqui ainda tá verde. Se isso aqui tiver verde, você fazendo isso que eu vou mostrar, ela vai brotar e vai se desenvolver novamente. Então observem mais isso aqui, não fiquem importando tanto com raiz e nem com folha murcha, feinha, às vezes um pouco manchada. Observa aqui. Se tá verde, siga o passo a passo aí que vocês vão ter resultado, vai dar tudo certo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer com essa plantinha é tirar algumas raizinhas aqui, ó, que não, já tá seca, né? Não adianta. Essa plantinha, ela ainda tem algumas raizinhas que, assim, já estão começando a secar, estão começando a morrer, porém, ainda estão meio verdinhas, né? Então, a gente vai estar mantendo essas raízes. Se por acaso a sua não tiver nenhuma raiz, vai funcionar da mesma forma, mas aí, se não tiver nenhuma raiz, eu não aconselho vocês cortarem tudo, deixar ela sem nada. Por mais que esteja seca, só esses fiapinhos, é bom deixar algumas, porque vai ajudar na umidade, né? E também vai ajudar em deixar a planta mais firmezinha ali na garrafinha, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Essa plantinha, ela sofreu, o brotinho dela aqui acabou quebrando a folhinha, não sei se está dando para vocês verem, ó. Ela quebrou o miolinho ali, porém não apodreceu ainda. Ela tá com essas manchas aqui, mas o miolinho ali não apodreceu. Então, o que que a gente vai fazer? Para não ter risco, né, de entrar alguma bactéria, algum fungo, já tá praticamente cicatrizado aquilo ali, porém eu vou utilizar de todo jeito um pouquinho de canela em pó naquele miolinho para evitar acúmulo demais de umidade e também para evitar, né, que entre fungo, bactéria, doença para acabar matando a planta, que ela já está debilitada, né? Então a canela vai servir como isso, ela é meio que um antifúngico que vai ajudar bastante no desenvolvimento aí das suas plantinhas que estão debilitadas. Feito isso, vendo que ela está verde, né? Se ela está com alguma ferida, alguma folha que está apodrecendo, que está tipo desmanchando, sabe? Aquela folha que fica aquelas manchas meio aguadas, tem que cortar as folhas que estão afetadas por isso. Essa aqui tá só com essas manchinhas aqui, ó. E pelo que eu tô vendo, esse fungo aqui não progrediu, não aumentou. Que já tem uns 3 dias mais ou menos que ela tá aqui comigo, né? E eu já aproveitei para gravar esse vídeo para vocês com a salvação dela, vamos dizer assim. E durante esse tempo, esses dias que ela tá aqui comigo, essas manchinhas não cresceram, não aumentaram. Geralmente fungos que são prejudiciais e matam elas em um curto período de tempo, eles crescem de um dia para o outro. Então, pelo que eu observei, não continuou, não aumentou. E aí também no final vou mostrar para vocês o que eu vou jogar aqui para evitar que isso aqui continue, né? Que cresça um novo ataque de fungo e acabe terminando de matar ela. Então, se tá podre, se tem alguma parte apodrecendo, derretendo aí, né? A palavra que eu tava procurando. Se tiver alguma parte derretendo, corta, não deixa, passa canela em pó no corte e vamos seguir pro plantio. Igual eu falei para vocês, a garrafa não pode ser muito grande, tá? Então eu vou utilizar essa aqui e, assim, as raizinhas têm que praticamente encostar no fundinho da garrafa. Se não tiver raiz, aí não tem problema isso aí não, tá? Mas não coloquem em garrafa de 2 litros uma plantinha pequenininha que não vai funcionar. Então, garrafas menores e aí a gente vai estar cortando ela. Esses dias eu fiz para vocês. Eu vou cortar ela mais curtinha, tá? Para não ficar muito funda e para que a planta consiga desenvolver mais rápido. Eu mostrei para vocês semana passada, se eu não me engano, um vídeo de como salvar uma Cattleya assim, né? E aí eu achei que seria válido, como eu ia fazer com essa Phalaenopsis, falei assim, eu vou aproveitar para mostrar, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar, e desse jeito que eu vou mostrar para vocês, facilita muito na fixação, porque o que vai trazer sucesso nesse processo que você fizer aí com as suas plantas que estão morrendo, é ela ficar firme, e desse jeito vai facilitar, vai ajudar muito na fixação da planta. Vocês vão pegar, vão cortar aqui e deixar uma parte sem cortar. Nesse pedacinho aqui que ficou sem, a gente vai subir dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A gente vai subir e deixar uma parte da garrafa
maior, mais alta, tá bom? Na hora que eu terminar de cortar aqui, vocês vão entender. Quem não estiver entendendo, ó. Olha só para vocês verem. Ela vai ficar desse jeito, ó. A gente vai cortar para fazer como se fosse um vasinho e vai ficar uma parte mais alta, uma parte mais comprida, porque é aqui que vai ajudar na fixação. Muita gente tem dúvida de como fixa uma Phalaenopsis num vasinho para fazer ela ficar firme, para ela desenvolver melhor. Desse jeito aqui é o jeito mais fácil, principalmente para os iniciantes. Feito isso, vocês vão furar o fundinho, tá? Dessa garrafa. Já fiz os furos, vocês podem ver, a gente tem que furar bastante o fundinho da garrafa, porque a nossa intenção aqui não é aquela de enfiar a planta dentro de uma garrafa e deixar ela abafada lá, tá bom? Então, ó, furos no fundo da garrafa e também vocês vão fazer 2 furinhos aqui, nessa parte comprida, tá vendo? Vocês vão fazer 2 furinhos aqui embaixo e um em cima. Esse de cima é pra gente fixar ela, colocar ela na parede em algum lugar, tá? Esses aqui é pra gente amarrar a plantinha. Depois disso, o que vocês vão estar fazendo? A gente vai estar posicionando ela. Então, a gente vai pegar essa plantinha aqui e vai posicionar dentro da garrafinha. Vocês podem ver que é um pouco grandinho o tamanho da garrafa, tá vendo? O fundinho. Por isso que eu coloquei mais curtinho, para não ter risco de acabar ficando muito grande isso aqui, tá bom? Então, ó, a gente vai posicionar, vocês vão pegar o rizominha, tá vendo essa parte das raizinhas que estão secas? Vocês vão encostar esse tronquinho aqui, vão passar um arame por ali, se tiver alguma raiz verde, toma cuidado para não quebrar ela, não estragar essa raizinha. E aí, a gente vai estar amarrando ela nessa borda. Eu vou usar essas braçadeirinhas de plástico aqui, ó, mas se vocês não tiverem, pode usar um aramezinho aqueles de pão, tá? De pão de forma, isso aí fica a critério de vocês. Então, eu primeiro vou passar aqui, para ficar mais fácil. Vou passar a abraçadeirinha, vocês podem, igual eu falei, utilizar o arame ou até barbante, tá, gente? O barbante funciona também. Olha só, passei, o importante é ela ficar firme, né? Agora a gente vai posicionar ela igual eu falei. E esse negocinho que a gente for utilizar para poder amarrar ela, ou barbante, ou arame, ou essas braçadeirinhas, vocês vão passar ali, ó. Naquela parte do rizominha que é mais escura, tá vendo? Que parece que tá seco. Vocês vão passar por aqui e vão amarrar bem firme. Então, ó, vou pegar aqui. A gente vai apertar bastante para que ela fique bem fixada e para que ela consiga se desenvolver. Porque se ela ficar bamba nesse vasinho aqui, não vai pra frente, entendeu? Então é esse o sentido aí de a gente estar utilizando isso aqui para facilitar a fixação da planta. Depois disso, ó, vocês podem ver que ela tá bem firme, bem fixada. Ficou meio deitadinha pro lado, tá? É bom vocês deixarem ela um pouco mais pro ladinho. E aí agora é simplesmente pega os pedacinhos de carvão, quebra ele em pedacinhos menores, não pode ser muito grande para poder manter uma certa umidade, ó. Colocou os pedacinhos aqui, tá vendo? A gente já fez o plantio, já fixou ela, que é a parte mais importante. E aí eu vou utilizar alguns pedacinhos de brita também, principalmente ali naquele cantinho, ó, para encostar nas raizinhas, no pezinho dela, e ela conseguir ter uma umidade sem exagero, né? Por isso que a gente utiliza o carvão como substrato, e também ele vai estimular o enraizamento mais rápido da planta. Então, ó, vou colocar ainda mais alguns pedacinhos de carvão para encostar ali, tá vendo? E cobrir a raizinha dela, ó. Então, do jeito que eu falei para vocês, fixa, firma a plantinha direitinho, né? Ela já está plantada, esse carvão e esse substrato vai servir para auxiliar no enraizamento dela. E aí, pessoal, o plantio está praticamente feito, né? Nesse caso aqui, como eu tenho um pouquinho de esfagno, eu vou colocar para poder se juntar ali naquelas raizinhas. Tá vendo que ficou um pouquinho distante? Não tem problema se você não tiver, não precisa, né? Até porque no vídeo eu falei que simplesmente uma garrafa e alguns pedacinhos de carvão vocês iam conseguir salvar qualquer orquídea aí, né? Qualquer Phalaenopsis dessas plantinhas. Porém, se você tiver um pouquinho de esfagno e quiser colocar por cima, pode, mas vai uma dica. Sempre que vocês forem colocar esfagno, principalmente nessas orquídeas que estão debilitadas, faz o seguinte, ó. Vai colocando aos pouquinhos, não exagera e bem fofinho ele. Não fica apertando ele, não fica espremendo esse esfagno, porque quanto mais apertado, quanto mais compactado ele fica no substrato, mais umidade ele mantém. Então a gente coloca uma camada muito fininha, tá vendo aqui, ó? Bem fininha mesmo e bem fofinha, porque assim a gente molha um dia, no outro ele já secou, não vai ficar umidade demais mantida, exagerada, nem nada do tipo. Então não vai correr risco nenhum da planta apodrecer por causa disso, tá bom? Vasinho ficou bem abertinho, tá vendo que legal?
plantinha bem firme, que isso que é o importante, né? É isso que vai trazer um desenvolvimento mais rápido. Depois disso, ó, pegou um preguinho enferrujado, coloca aqui no substrato, pode colocar só por cima ou então aqui no ladinho, ó, não tem problema. Esse prego ele vai auxiliar também no enraizamento e na nova brotação da plantinha, né? E aí tá perfeito. Caso é que você esteja plantando aí, esteja com um miolinho que quebrou ou então apodreceu, você teve que cortar, não tem problema, gente. Lembre-se sempre, se o pezinho tá verde, dá para você salvar. Por mais que não dá para ela brotar aqui por cima, caso ela quebrou ou você teve que cortar, ela vai emitir um cake lateral e vai continuar se desenvolvendo, continuar o crescimento aí, tá bom? O importante é vocês plantarem direitinho e aguardar, né, que assim vocês vão ter um desenvolvimento legal. Igual eu falei, não exagera nas regras, dia sim, dia não, eu vou estar molhando essa aqui e vou observar bastante esse substrato. Quando eu ver que secou, principalmente o esfagno que eu coloquei, né, eu molho novamente. Uma coisa importante, se você não tem esfagno, não coloca algodão que não funciona, tá bom? Então, se não tem o esfagno para colocar um pouquinho ali no pezinho dela, não tem problema, simplesmente o carvão puro na garrafinha, deixando ela firme, vocês vão conseguir um resultado legal. Desde que, sempre que vocês vê que o substrato secou, molha novamente, tá? Essas manchinhas que estão aqui, vocês podem ver que elas não estão prejudiciais, porque igual eu falei, ela já está aqui comigo, já tem uns 4 dias, 3, 4 dias mais ou menos, e até hoje a mancha não cresceu, não aumentou, não tá aquela coisa que tá progredindo muito rápido, entendeu? Então provavelmente esse ataque aqui já morreu e tudo mais, só que para ter certeza que ela não vai ser atacada mais por fungo, que não vai ter outras manchas surgindo aí, eu vou utilizar o óleo de nim na planta. Então, se você tem um óleo de nim, uma aplicação por mês nas orquídeas vai prevenir todas essas manchas e ataque de ácaros. Se não tem, mistura água e leite em partes iguais e borrifa na plantinha 3 vezes por semana durante o mês, que vocês vão estar combatendo aí, né, tudo isso. Tanto o ácaro quanto algumas manchinhas de fungo também vai ajudar aí a mistura da água com leite, tá? Mas enfim, é isso, gente. Agora é só não exagerar nas regras, igual eu falei. E essa partezinha aqui que sobrou, que ninguém tá entendendo para que é isso, é simplesmente para ajudar quando você for prender esse vasinho, né, essa garrafinha aí, em algum lugar para deixar a plantinha fixada, firme e bonitinha. Então, gente, ó, depois de tudo organizado, a gente pega ela, vou pendurar ela aqui, ó, no tronquinho, tá vendo? E por isso que a gente fez esse buraquinho por cima aqui, ó. A gente coloca o preguinho ali, fixa ela, a plantinha ficou firme, bem posicionada, não tem risco de ficar mexendo, caindo de um lado para o outro. Tá perfeito o nosso plantio, tá bem legalzinho aí, né? O jeito que a gente colocou ela, agora é só aguardar que ela vai desenvolver. Ela vai novamente rapidinho emitir uma nova brotação e é bem importante. Vocês lembram que eu falei pra vocês que na hora que for amarrar ela tem que ser ali no pezinho entre as raízes? Porque se vocês amarrarem e apertar essa parte verde aqui de cima da plantinha, ela é um pedaço mais sensível. Se você aperta, amarra, você corre o risco de esmagar essa parte da planta, né? E acabar danificando ela. Então sempre amarrem ali na parte do meio das raizinhas, que é uma parte mais antiga, uma parte mais forte, né? E assim vocês vão conseguir uma boa fixação na planta sem precisar esmagar, sem precisar machucar ela, vamos dizer assim, tá? Então nunca amarrem ali, ó, nesse pedacinho, nesse pezinho verde aqui, de onde saem as folhinhas, sempre na parte de baixo, no meio das raizinhas, para vocês terem um resultado bem melhor, tá bom? Adubação e tudo mais, vocês podem seguir aí normalmente as que vocês fazem aí nas suas plantas normais mesmo, vai ajudar um pouquinho no desenvolvimento sim, então pode colocar o adubinho orgânico e tudo mais, se vocês tiverem, se vocês têm costume de usar, né? E é isso, gente, o vídeo de hoje era esse, queria só passar para vocês mesmo como salvar uma Phalaenopsis, como fixar ela direitinho desse jeito, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Fazendo isso, rapidinho, as suas vão se desenvolver, vão se recuperar e logo logo vão estar florescendo igual essas que eu tô mostrando aqui para vocês, né, ao longo de todo esse vídeo. Então, espero ter ajudado de alguma forma, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar novos vídeos vocês receberem, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!